curas, libertação, tudo através da igreja. O que é igreja hoje? O que é igreja? O nome igreja vem de eclésia, quer dizer chamados para fora. As pessoas são chamadas para fora. E nós somos chamados para fora da onde? Do mundo. Vocês estão entendendo? Então nós somos chamados para fora. O que é igreja? A gente costuma falar: eu vou na igreja Assembleia de Deus, vou na igreja Congregação Cristã, vou na igreja Brasil para Cristo, vou na igreja Deus é Amor, vou na igreja Universal. Mas não são igrejas, irmãos, são partes da igreja. Isso aí vocês podem pegar aí suas anotações, já ficar esperto para anotar. Existem dois tipos de igreja: a igreja invisível e a igreja visível. Alguém aqui dessa sala pode imaginar o que é a igreja invisível? Não tem igreja. Do Espírito? Ana Júlia falou que não tem igreja. Não, tem. Fala aí, Ana Júlia, aqui atrás tem um desenho que a Ana Júlia fez aqui. Bonitinho, né? Eu resolvi deixar. Uma menininha com um balãozinho na mão. Que estava aqui na internet, não sei se os irmãos vão entender. Vamos lá. O que é a igreja invisível? Quem pode dizer? Do Espírito. Qual é a igreja invisível? Vai para o céu? Sim. É. Quase. Qual é a igreja invisível? Tanto a visível como a invisível vai para o céu. A igreja de verdade. Vou falar um negócio mais delicado ainda. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não faz parte da igreja, nem visível e nem invisível. Infelizmente, tem sim. O que é fazer parte da igreja? É você ir para a igreja todo dia? Faz parte, né? O crente, o lugar de crente é na igreja, eu sempre falo isso. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia fala? O que é fazer parte da igreja? Uma igreja, vamos dizer que nós estamos aqui no número reduzido. Se a nossa igreja aqui fosse só esse tanto de pessoas que está aqui, seria uma igreja? Sim. Eu fui lá em Pernambuco, irmãos, a gente foi lá implantar uma igreja. A igreja era, sem brincadeira, irmãos, ela cabia 8 pessoas, bem pequenininha. O irmão ficou sem graça, porque eu fui lá. Eu falei: não fica sem graça, tá bom, é a igreja. 2 ou 3 é a igreja. E se você estiver sozinho orando, é uma igreja. Então vamos lá. O que é a igreja visível e a igreja invisível? Né? Aí vocês anotam aí. Igreja visível é essa igreja que a gente vê, como o próprio nome diz. Essa igreja que a gente vê todos os cultos, todos os domingos, aquele monte de gente indo para a igreja. Então, eles são parte da igreja que a gente consegue ver, consegue sentir, consegue ouvir. Isso é chamado, nós aqui essa noite fazemos parte da igreja visível. Todo mundo que quiser vir aqui está vendo a gente, certo? Entendido? Isso é a igreja visível. Agora vamos ver a igreja invisível, a igreja que você não pode ver. A igreja que você não pode ver é aquela igreja espiritual que está nos céus e na terra. É a união das igrejas locais, mas a igreja que já está no céu, as pessoas que morreram fazem parte dessa igreja invisível, que morreram no Senhor. Agora tem um problema que é muito pessoal, né?
Por exemplo, tem pessoas que morreram crentes, mas não estão salvos. Crente que eu falo genérico, né? Lá vai o crente com a Bíblia na mão, lá vai o crente, mas ele tem vício, ele bebe, ele fuma, ele prostitui, ele fala palavrão. Essas coisas está escrito na Bíblia que quem faz essas coisas não vai para o céu. Pode usar a Bíblia, pode orar, pode fazer o que quiser, mas a igreja, as pessoas que cometem essas coisas, a Bíblia diz que não entrarão no reino de Deus. Está em Apocalipse, está em Coríntios. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Fazer parte da igreja aqui é bom, né? E quantas pessoas vão para a igreja e não deixam a igreja entrar dentro dela, né? A gente tira assim, irmãos, algumas pessoas, a palavra vem, fala, ela comete, no outro dia comete o mesmo erro que a palavra falou. Não deixa a igreja entrar dentro. Então, infelizmente, tem pessoas que precisam. Eu vi uma pregação uma vez, se eu não me engano, foi do pastor Silas Malafaia. Ele disse que a igreja perdidos dentro da casa do Pai. Está morando com o Pai, está dentro da igreja, mas na verdade está perdido. Então, às vezes, quando você for para o céu, vamos fazer assim uma alusão, né? Quando você for para o céu, você vai procurar pessoas que você vai pensar que está lá e não vai estar. E talvez você vai ver pessoas lá que você não imaginava que estava lá. Fazer parte dessa igreja é dentro do coração, irmãos. Viu? Pessoas que usam a igreja como local para interter. Igual falei aqui diversas vezes, a pessoa chega em mim e fala: a pessoa fala assim: o que a sua igreja tem para oferecer para os meus filhos? Aí eu falo: a palavra de Deus, oração, louvor. Só isso? Quer dizer, tem que ter algo mais. Tem que ter um entretenimento. Não foi que é errado a igreja fazer acampamento, passear, não. Mas isso aí é uma coisa mais da comunhão. Isso aí não é uma obrigação da igreja. Entendeu? Então a gente tem esse problema, irmãos. Pessoas que só vão para a igreja se a igreja oferecer tal coisa para ela, alimentar o ego dela. Hoje em dia nós estamos em tempos difíceis. Vocês fazem compra no mercado, a maioria, vocês fazem, né? Aí se você tem 3 mercados grandes aqui, vê o que eu estou falando, é muito mais profundo do que a gente imagina. Você vai no Nagumo, se o preço lá está alto, você está sendo maltratado, você não está bem recebido o que você quer, você vai no Docilar. Se no Docilar está tudo ruim, você vai no Atacadão. Aí se o Atacadão sobe o preço tudo, você vai em outro. Igreja está a mesma coisa, as pessoas estão achando a igreja que combina com ela, que massageia o ego dela. Isso aí, pessoas que agem assim estão correndo um sério risco. O sério risco de que, irmãos? De não estarem ligados com a igreja verdadeira. O melhor é suportar. Tudo bem que você não pode vir para a igreja sofrer, né? Não é isso que eu estou falando. Chega na igreja, o pastor é agressivo, o pastor xinga você, briga com você, você tem que sair mesmo. Tem que sair. Se o pastor for ruim, ignorante, né? Mas a igreja está sendo pregada a palavra. Você está recebendo a palavra, você está recebendo bênção, você foi salvo do mundo, né? Aqui nós temos uma bênção, irmãos. Quem chega aqui arruma emprego, vocês já perceberam? Vamos falar de bênção dessa igreja? O assunto é igreja, né? Quem aqui que entrou nos últimos 3 anos que está desempregado ainda? Quem? Todos nós temos uma rendinha, né? Todos nós temos de onde tirar. Se eu não me engano, o irmão Adeildo chegou aqui desempregado uns anos atrás, né? A irmã Valdirene.
E olha o que acontece, não sei se a irmã está trabalhando, né, irmã? Ainda não, mas Deus vai abrir a porta no momento dela, né? Coisa tremenda, irmãos. Eu fico assim pensando, olha, nos últimos 2 anos, mais de 10 pessoas arrumaram emprego. Chega no pastor, pastor, está aqui minha carteira, ora por ela, está aqui meu currículo, ora por ele. Eu oro, em dias arrumo emprego. A igreja ora, né? Talvez é isso o nosso chamado, né? Até pessoas que a gente pensa que é impossível arrumar emprego, arruma emprego também. Agora Deus tem o trabalhar de cada um, né, irmãos? Deus tem o trabalhar. Então, vamos orar e vamos continuar. Então, a igreja tem que, uma premissa da igreja é agradar a Deus. Tem que agradar. Deus tem que sentir prazer em você como igreja. Se você trocasse de lugar com Deus, você fosse Deus, fosse seu servo, e você fosse Deus, você estava se agradando da igreja que estava aqui agora? Quando eu falo igreja, não é igreja, igreja somos nós aqui na terra, a igreja de Cristo na terra. Ela está agradando a Deus? Tá vendo? Às vezes a gente mesmo, né, irmã, faz uma autocrítica nossa. Eu preciso melhorar. E boa coisa quando a gente para, irmã Sônia, e fala assim: eu preciso melhorar para Deus. Pior quando a pessoa fala assim: eu já faço o melhor para Deus. Tanta coisa dá para a gente, as nossas forças não alcançam, mas a gente segue lutando. E quem faz a obra, irmãos, quem faz o culto não é o pastor. Quem faz o culto é toda a igreja. Nós temos que agradar ao Senhor. O pastor só dirige o culto, não é? O pastor só dirige o culto. Você tem que vir para cultuar, você é ativo. O que acontece hoje é que as pessoas vão passivas para a igreja. Eu estou indo receber, mas quando a gente está indo para a igreja, a gente está querendo agradar, né? Agradar a Deus. 2 coisas que você precisa fazer para agradar a Deus. A primeira, como igreja, adoração. E a segunda, evangelização. Soubesse como isso é importante, irmãos? 2 coisas básicas que a gente tem que fazer como igreja: adorar e evangelizar. Às vezes a pessoa não adora, irmãos. Ah, pastor, quero oportunidade para adorar no microfone. Isso aí não é isso aí é se apresentar, irmãos. Talvez a pessoa é quietinha na igreja e adora muito mais que eu, que sou o que mais canto aqui. Porque ela está ali ligada, está cantando baixinho, do jeito dela. Adorar, irmãos. Adorar a Deus é louvar o Senhor com palma, glorificar a Deus, orar. Tudo isso aí é adoração. Quando você fecha os olhos e fala: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Quando você fala assim, aleluia, você está adorando. Quando você fala glória a Deus, louvado seja Deus, você está adorando. Quando você está cantando, você está adorando, né? Teve uma época que uma pessoa estava pegando o Zé, queria oportunidade, né? Só que a pessoa não era crente. Aí eu falei que não ia, que para cantar, subir no púlpito, tem que ser no mínimo crente, né, irmãos? Participar da ceia do Senhor, tem que ser crente para ter oportunidade. Vocês sabiam? Pode. A gente vê ali igreja aí que chega um vereador, chega um deputado, um prefeito, ele já coloca no púlpito e o prefeito fala para a igreja, dá oportunidade para a igreja. Irmãos, está errado. Se o prefeito for crente, ele pode falar para a igreja. Não como prefeito, como um servo de Deus. Se o vereador é crente, ele pode ter oportunidade. Mas quem não é crente não pode falar na igreja. A pessoa, uma vez eu fui num culto, estava o prefeito de Itaquá na época, muitos anos atrás, estava
bêbado, irmãos, cheiro de bebida e no púlpito falando. Uma igreja aqui perto. Esses dias aqui, não sei se vocês lembram, o falecido secretário da habitação veio aqui na igreja. Num culto de terça-feira tinha pouca gente, esse tanto aqui mais ou menos. Ele faleceu, né? E ele chegou aí, sentou, aí o irmão trouxe e falou, era candidato a vereador, o irmão, ao secretário da habitação em Itaquá. Eu falei, que bom, seja bem-vindo. Falei, hoje é um estudo bíblico, participe, né? O irmão falou, você não vai dar oportunidade para ele falar? De que igreja ele é? Ele não é crente, então não fala. Para ter oportunidade tem que ser crente. Aí a pessoa estava pegando no meu pé que queria cantar na igreja, mas tem que ser crente. O primeiro passo é ser crente. Ser crente liberta, para você ministrar para os outros, né? A pessoa falou assim, não, você não pode me impedir de cantar. Eu falei, realmente não. No banco você pode cantar à vontade. Aí a gente olha a pessoa, vem uma vez a cada 3 meses para a igreja, 4 meses para a igreja. Senta, bate palma para Jesus, não bate. Fala glória a Deus, não fala. Canta junto com o conjunto, não canta. Fica lá só. E quer cantar no púlpito? Ninguém pode impedir ninguém de louvar a Deus. Louva a Deus na natureza, sentado na cadeira, né? Já é uma coisa de crente, né? Não importa a altura que canta, canta baixinho, fecha os olhos, adora o Senhor, é um adorador. Você está com o microfone na mão para adorar, não, irmãos? Quando você está assoviando, né? Fala, você está adorando a Deus. Às vezes o crente fica o dia inteiro. Já viu aqueles irmãos assim? É gostoso, né? A pessoa, quem consegue assobiar um hino, irmãos, o dia inteiro, ele não está estressado, ele não está deprimido. Porque a pessoa em depressão não consegue assobiar, vocês sabiam? Não consegue, não. Quer saber se vocês estão deprimidos? Tenta assobiar um hino, cantar um hino baixinho, você não consegue. Então, na visão de Deus, o que é igreja? Aí quem quiser escrever, escreve aí, que eu não vou escrever na lousa não. O que é igreja? Igreja é para a visão de Deus. O que é igreja? Igreja é um grupo de crentes que adoram juntos e evangelizam. Definição de igreja: um grupo de crentes que adoram junto, cultuam junto e evangelizam. Então nós existimos, irmãos, como igreja, para glorificar a Deus e para fazer discípulos, em qualquer lugar, em qualquer momento. A igreja é a base de Cristo nessa terra. Deus não opera no ser através da igreja. Deus pode usar, pode ver, o mais vil pecador, o traficante, tudo que é pessoa ruim, irmãos, assina a lista de presença depois, só para a gente saber quem veio. Tem pressa não, quando vocês quiserem. Isso. Aí o que acontece, irmão? Tem mais caneta aqui, ó. O que acontece, irmãos? Deixa eu falar. Não, está quebrado, né, Josué? Aí o que acontece, irmãos? Pode pegar essa caneta aqui, ó. O mais vil pecador se converteu, é crente, é um pastor, é um missionário. Como foi que você, como foi? Daqui que eu esqueci a mim. Como foi que você se converteu, irmão? Eu estava em tal lugar e Deus usou uma velhinha para falar comigo. Deus usou um jovem para falar comigo. Deus usou uma pessoa para falar comigo. Não é assim do nada, Deus apareceu. Não. Deus usa a igreja até para salvar as pessoas. E você e eu, como igreja de Deus, nós temos que estar pronto para Deus nos usar, né? Então é isso, irmãos. Vamos lá. Nós servimos como testemunha para esse mundo observador. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Anotem aí, né? Eu vou ler, quem não quiser abrir não tem problema também. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis,
todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo sentido e em um mesmo parecer. Ser a igreja do Senhor é isso, você tem o mesmo pensamento. Deus, irmãos, Ele detesta facções dentro da igreja. Eu acho que essa igreja aqui era bem-aventurada com isso, viu, irmã Sônia? Nós não temos facções aqui dentro. Acabou o culto, todo mundo vai para casa. O que é facções, irmãos? É o grupo do obreiro tal, e tem muita que vocês não sabem, mas tem muitas igrejas, tem o grupo que apoia o obreiro tal, o obreiro está em confronto com o pastor. Aqui a gente já dá um corte rápido. Quer levantar a asinha? Não, aqui quem manda é Jesus, irmãos. Pastor, ó, tem que fazer tal coisa, vou orar primeiro, se Deus confirmar eu faço. A pior coisa é quem faz dissensão na igreja. O que é isso? Quem divide a igreja. E como tem por aí, irmãos, igrejas divididas, a pessoa sai da igreja e leva metade da igreja com ele. A Bíblia fala aqui que para ser igreja tem que falar todos uma mesma coisa e tem que ter o mesmo sentido e o mesmo parecer. Quando a gente está indo para a igreja, eu não vou me aparecer, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou colocar o dedo na cara de ninguém, eu estou indo para a igreja para adorar o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, 10 características da igreja do Senhor. Mas eu estou tomando bastante água, estou com a garganta irritada com essa mudança de tempo. Não? Primeira característica, irmãos, a igreja do Senhor, a igreja que agrada a Deus. Quem quer agradar o Senhor diz amém como igreja? Amém. Todos nós, né? Queremos agradar o Senhor? Amém. A igreja que agrada o Senhor prega o arrependimento. Você chegar no pecador e fala: se arrepende dos seus pecados, se arrepende, se converta e aceite Jesus. Arrependimento significa abandonar os pecados, abandonar nossa rebelião contra Deus, aceitar Jesus. O arrependimento, irmãos, quando você fala assim, ó, lá em Atos 16, versículo 2, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Esse crer aí é se arrepender, irmãos. Se vocês fizeram ontem alguma coisa que desagradou a Deus, se arrepende, peça perdão para Deus e preguem o arrependimento também. É importante a gente ter esse pensamento. Em Tiago 5, versículo 16, fala sobre confessar os seus pecados uns aos outros. Hoje em dia a igreja está preparada para receber confissão de pecado, irmãos? A igreja do Brasil? Vocês acham que sim? Se um irmão chegar para você e confessar um pecado que ele cometeu, você vai orar por ele e vai falar: não peques mais? Ou toda vez que você vê o irmão, você vai lembrar do pecado que ele cometeu? E a pessoa, se Deus fosse assim, Josué? Toda vez que a gente entrar para orar, Deus lembra do pecado. A Bíblia fala que Deus esquece os pecados. Quer um conselho meu? Confesse seus pecados para Jesus. Dê nome a Ele: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não atingi o alvo, eu pequei. Senhor, me converte, me ajuda, eu estou arrependido, não quero pecar mais. O segundo, são 10 características. A segunda característica que agrada a Deus é a humildade. Irmãos, nosso Deus é tão humilde, vocês sabiam? Ele é tão humilde que a Bíblia, sem ter como, o escritor da Bíblia, sem ter como expressar o tamanho de Deus, ele diz que Deus coloca um pé no meio da terra e o outro pé no meio do mar. No meio do mar, quer dizer que Deus é grande. Ele quis expressar como Deus é. Deus é tão grande, irmãos, que ele pega a terra na concha da sua mão assim, ó. Tudo expressões para dizer como Deus é grande. Deus é tão grande que ele pode segurar o globo terrestre. A terra é como tapete para o pé dele. Não tem.
Média Terra Paulo, tudo isso são alusões que falam como Deus é grande. E Deus é tão grande, irmãos, que através do Espírito Santo, Ele cabe dentro do nosso coração. Vê a humildade de Deus. Tem um ditado, e eu acho que é verdade. Quer saber se uma pessoa é boa? Dê poder para ela. E é verdade, hein? A pessoa é um crente humilde, você vai colocar cargo para ele se transforma, irmãos. Ele vira outra pessoa. Como se cargo fosse alguma coisa. Cargo é servidão, irmãos. Cargo é ministério, ministério é serviço, né? Então você vê a pessoa é boazinha, ele está na empresa, legal. Quando ele assume um cargo na empresa, começa a ganhar mais, ele começa a pisar nos outros. A igreja de Deus, ela é humilde, irmãos. Quando eu falo humilde, é assim, o que é uma igreja humilde? Você vai numa igreja de madeira. Hoje em dia não tem mais igreja de madeira, por aqui não tem. Mas já teve época que existia igreja de madeira. Aqui, igrejas de tijolinho, igreja bem simples. Você fala, que igreja humilde, pobre. Aqui mesmo, quando nós abrimos esse templo, foi o primeiro templo aqui, né? Não era rebocado, o chão não tinha piso, os bancos enfiavam dentro da terra. Então você estava assim cultuando, daqui a pouco ele ia entrando dentro da terra assim, ó. A janela tinha madeirites, não tinha água, não tinha nada. O banheiro tinha uma toalhinha, irmãos. A irmã ia no banheiro, tinha que ficar outra na porta vigiando. Olha a situação. Aí fala, que igreja humilde. Eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes a igreja é pobrezinha e não é humilde. Às vezes a igreja é grande, toda bonita, enorme e é humilde. Mesmo assim são pessoas. Você entra na casa da pessoa bem simplesinha e fala, que humilde. Às vezes a pessoa mora numa casa simples e não é humilde. Às vezes a pessoa mora num palácio e é humilde. Humildade, irmãos, é uma das coisas que agrada a Deus, né? A Bíblia fala que Deus ama a gente incondicionalmente. Salmo 25, versículo 2, vamos ler. Salmo 25, vocês vão anotando quem quiser, verso 2. Deus meu, em ti confio. Não, a ti, Senhor, levanta minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixe confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Ué, será que eu anotei errado aqui? Deixa eu ver. Salmo 25, 2. Eu acho que... Bom, irmãos, a Bíblia fala que Deus, Ele ama o humilde e abate o soberbo. Esse era o salmo e eu anotei errado. A pessoa que é humilde, Deus ama. A Bíblia fala, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra, né? Deus ama a pessoa humilde. Humildade, irmãos, é um negócio dentro de nós, tem que ser tratado. Você tem que começar a ser humilde, tem que conquistar isso dentro de nós, né? Eu tinha um amigo aqui, que na época da mocidade, ele ficava, não, eu sou humilde, eu sou humilde, eu sou humilde, sou humilde, né? Sou humilde, sou humilde, sou humilde. Até enchia um pouquinho isso. Ah, eu sou humilde, sou humilde. Quem é humilde, irmãos, não fala que é humilde. E nem se acha humilde, que a humildade dele não deixa ele se achar alguma coisa. Então Deus, Ele exalta o humilde e abate o soberbo. Deus não gosta de pessoas soberbas. E vocês gostam de pessoas soberbas? Não tem nada a ver com vestimento, é dentro da pessoa. As pessoas usam roupinha humilde, mas não são humildes. Tem pessoa que usa, mas é difícil, irmãos. Falar a verdade para vocês, o pobre, a pessoa que é mais pobre, igual a gente assim, tem muito mais chance de ser humilde do que uma pessoa rica. A maioria das pessoas ricas não são humildes não, mas não é via de regra. Tem irmãos ricos que são bem humildes, tem irmãos pobres que não são humildes, né? Então, mas nós temos que ser humildes. A outra coisa, irmãos, a terceira característica da igreja,
A igreja que agrada o Senhor, ela é santa. Santa eu preguei aqui domingo, né? Santidade, separado do mundo. Temos que ser santos, irmãos, para agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus e não quer ser santo, você está perdendo tempo. Santidade, igual eu falei, 1 Pedro 1, versículo 15: seja santo, porque eu sou santo. Quem chamou a gente para fora do mundo é santo, e nós temos que ser santos também, né? Santo, irmãos, é separado, fora do mundo, separado, não praticar o que o mundo pratica. O que o mundo está praticando, irmãos? Está horrível aí, né? Por exemplo, Big Brother Brasil. Isso é coisa de crente, irmãos? Isso dá nojo. Na minha opinião, um crente que assiste Big Brother não é santo, não. E outras coisas na televisão que passam, para mim não é crente, não é santo. Tem que ser santo, irmão. Tem que tirar essas imundícias de dentro da sua casa, de dentro da sua vida, não é? Então, a palavra de Deus, a igreja que agrada a Deus é a igreja santa. No capítulo 17 de João, vocês podem ler em casa, João capítulo 17, Jesus estava orando para que Deus mantesse a gente santo. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Irmãos, isso aqui é o único material que faz a gente ser santo. Se o crente não gosta da palavra, o crente não escuta a palavra, na hora da palavra ele não vê a hora de acabar, ele não vai poder ser santo. Que a santidade está aqui, ó. O manual da santificação está aqui. Quarta, a igreja, irmãos, tem que ter ousadia. Os crentes têm que ser ousados e corajosos. Qual é a ousadia que o crente tem que ter? Na hora de falar o evangelho para quem não é crente. Na hora de compartilhar o evangelho, o crente tem que ser radical. O que é um evangelho radical? Um evangelho na raiz, Josué. Sou crente. A pessoa chegar, você é crente? Sou. Tudo que há em mim é crente. Eu sou crente, eu sirvo a Deus. Mas não só com palavras. Você tem que ter ousadia para demonstrar isso aí de todo o seu coração. Proclamar a sua fé, ser ousado, pregar para o macumbeiro, pregar para o ateu, pregar para a pessoa que não quer saber de Deus, para o traficante. Quantos pastores, irmãos, que no Rio de Janeiro, nos lugares mais perigosos, dia domingo, eles pegam uma caixinha de som, sobem lá no morro, no meio dos traficantes ali, e começa a pregar a palavra de Deus no microfone. Essa é a ousadia que eu estou falando. Começa a pregar, começa a falar de Deus para as pessoas, começa a ensinar, né? E aí o traficante chega lá com o fuzil na mão, né? E se ajoelha e pede para o pastor orar ainda. Ora por mim, pastor, né? Ousadia, irmãos. Às vezes paga um preço alto por isso, mas tem que ter. A igreja que agrada a Deus é a igreja de ousadia, a igreja que tem, eu fico assim olhando, né? Quando a igreja era aqui embaixo, irmãos, teve um dia, não era asfaltado aqui, e estava aquela chuva. Hoje, infelizmente, nós estamos em tempos difíceis. Se chove 4 horas da tarde, tem pessoas que não conseguem vir para a igreja. Mas aquele dia eu lembro, estava uma chuva, irmãos, sabe aquela chuva que não para, cheio de lama? Aí eu dei a oportunidade para o irmão pregar, e eu estava na porta com os obreiros, estava lotado aqui, lotado, que eu falo, é 40 pessoas, 50, que já lotava aqui embaixo. E eu estava ali fora, a chuva tinha parado, estava só lama, e passaram algumas pessoas.
E eu vi a ousadia da igreja. Os vidros da igreja, irmãos, estavam todos suados, sabe? E lotado. Aí passaram as pessoas e falaram assim: plena quinta-feira, uma chuva dessa, e essa igreja está cheia desse jeito. Plena quinta-feira, uma chuva dessa, essa igreja está cheia desse jeito. Aí eu falei: meu Deus, como a igreja está ousada. Isso é ousadia. Não é? Coisa boa, né? De ouvir. Hoje, se a gente mudasse aqui para baixo, a gente ia lotar todo domingo, graças a Deus, né? Porque lá em cima é muito grande, né? Deus tem que mandar mais gente. Eu saí de segunda-feira, eu olhei no marido, na segunda-feira você deixa esse jeito na segunda-feira. Tá vendo? Eu olhei assim, falei, eu não liga bem, não tem negócio de segunda, terça, quarta, não, é dia. Qualquer dia. Olhei assim, falei, porque eu tinha vindo domingo, né, aqui, né, falei, segunda-feira eu vou pra igreja, né? Aí me chamou para ir lá, falei, não, eu fui segunda-feira, eu fui ontem pra igreja. E agora eu vou amanhã, que era terça, né? E aí o marido foi, segunda-feira. Falei, tá de gente, né? A ousadia é isso, a gente partir para cima, cantar, adorar. A igreja tem que ser ousadia, tem que ser ousada. Falando ousadia do mal, ousadia do bem. Deus deu ousadia para a gente. Pregar o evangelho, anunciar com palavras e com vida, né? 5. A igreja que agrada a Deus é a igreja generosa. O que é generosa, irmãos? Ajuda as pessoas que precisam. Parece que não, mas a gente ajuda quem precisa aqui, né? E eu vejo vocês, ninguém aqui é rico, né? Nós todos temos nossos problemas, nossa correria. E tem hora que a campanha do quilo, irmãos, aqui agora está mais itens, né? Que está indo para o ministério. E o ministério separa a cesta. As pessoas esqueceram do óleo. Mas a culpa foi minha que eu expliquei pouco. O que eu fiz, irmã? Comprei 10 latas de óleo e mandei para lá. Comprei do meu dinheiro mesmo, 10 latas de óleo. Mas a gente vê aqui, foi no café. Os irmãos trouxeram bastante café. No do arroz, nós batemos a meta. Trouxeram bastante arroz. A igreja tem que ser generosa com quem precisa. Eu esqueci do... Mas o próximo item eu vou pegar mais no pé, eu vou lembrar mais, irmão. Esqueci, correria, esqueci. Quando era toda Santa Ceia, a gente lembrava do que, né? Agora não é mais. Mas nós vamos fazer de um jeito de ficar toda a Santa Ceia. Aí, irmãos, o que acontece? A igreja, quando precisa, ninguém sabe aqui, pouca gente sabe, alguns irmãos sabem. Mas tem um irmão aqui que precisou fazer um exame caro. E eu conversei com alguns irmãos, os irmãos ajudaram ali grandemente, né? Então isso é importante, irmãos. Quando alguém bater na sua porta, a Bíblia fala para ajudar primeiro os domésticos da fé, sabia? Quem são os domésticos da fé? Os irmãos, né? Os crentes. Mas na medida do possível, você tem que ajudar as pessoas que estão necessitadas, né? Infelizmente hoje o negócio está muito ruim, né, irmãos? As pessoas às vezes nem são aposentadas, tem dinheiro, mas tem um vício de pedir, tem muito caso. Mas você entrando a fundo e orando, Deus mostra para você quem precisa. A igreja que agrada a Deus é a igreja guerreira. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor não é a guerra, não é da guerra. A Bíblia diz que Ele é a própria guerra, né? Ele é a própria guerra, Deus é a própria guerra. Então, sabe aquele hino que a gente canta? Os guerreiros se preparam. Nós somos guerreiros, irmãos, nós não podemos ser frouxos, como diz a Bíblia. Nós temos que ser guerreiros, nós temos que ir para cima, fazer a vontade de Deus. Efésios 6, não precisa nem ler, da armadura de Deus. A nossa guerra hoje é pior do que a guerra que teve no Velho Testamento. Naquela época a guerra dele era contra pessoas, que era contra Deus. Hoje a nossa guerra é contra quem, irmãos? Contra o diabo,
contra os príncipes das potestades. A pessoa que te provoca, que te detesta, na verdade, ela não é o seu inimigo. Quem está por trás dela que é o seu inimigo. Então a gente não pode guerrear. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então a igreja de Deus é uma igreja guerreira, né? O diabo, irmãos, a Bíblia diz que o diabo tenta com suas mentiras tirar o máximo de pessoas possíveis da igreja. Sabia? Quando você vê alguém bravo com a igreja, alguém irado com a igreja, olha quem está atrás daquilo. É Satanás. Presente sem motivo nenhum, né? O diabo que está por trás. Ele que está tentando derrubar, tirar as pessoas, o máximo possível das pessoas na igreja, não é? 7. A igreja que agrada o Senhor é a igreja que evangeliza. Eu vou falar assim: serviço. Vocês lembram a mensagem que eu preguei aqui esses tempos aí? Que o Senhor, Ele plantou uma vinha, Ele cuidou. O Senhor, vinha são pés de uva, né? O Senhor cuidou das árvores, adubou, cercou, protegeu. E Ele esperava alguma coisa da sua vinha. E eu fiz alusão com nós, conosco. Deus, Ele tirou você do mundo, Ele te limpou, tirou seus carrapichos, te deu nutrientes. Para quê? Para você dar um serviço para Ele. Irmãos, a igreja que agrada o Senhor é a igreja que evangeliza. Provérbio 12, versículo 11. Vamos lá? O tempo está passando. Muito obrigado quem está assistindo aí. Tem muitos irmãos mandando os recadinhos, depois eu leio. Provérbio capítulo 12, versículo 11. O Vitor Afonso mandou aqui: oi professor, boa noite. Boa noite. Irmão André Luiz está conversando com a gente aqui também. Daqui a pouco eu vejo as mensagens. Provérbio 12, versículo 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Aqui está falando de lavrar a terra, né? A palavra de Deus é semente. Espiritualmente, aquele que prega a palavra de Deus vai ter fartura de tudo. E quem acompanha o preguiçoso não tem juízo, está falta de juízo. Então, irmãos, é muito importante. Outra coisa, cada um de nós deve agradar o próximo pelo seu próprio bem e edificar as pessoas. Romanos 15, versículo 2. Vou falar uma coisa muito séria para vocês. Romanos 15, versículo 2. Olha só o que fala aqui, Romanos 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade seu próximo em bem, para edificação. O que isso quer dizer, irmãos? A oitava coisa: a igreja de Deus, que agrada a Deus, ela alcança a comunidade. Os vizinhos passam a gostar dela. Em Atos capítulo 2, versículo 43, fala que Deus, a igreja caía na simpatia do povo e Deus acrescentava todos os meses, todos os dias, os crentes lá. Vou falar uma coisa para vocês. Uma igreja que não consegue alcançar ninguém que mora perto dela. Eu já vi uma igreja, irmãos, que era no centro da cidade, era a nossa igreja, nós perdemos, né? Era no centro da cidade e todo mundo que congregava nela vinha da roça.
Uma vez eu fiquei na frente da igreja, os vizinhos pararam para falar mal da igreja. O mundo tem que falar mal de nós, vocês concordam? Mas não com verdade, com mentira. A Bíblia fala, irmãos, para a gente agradar as pessoas. Quem agrada, alcança as pessoas, alcançar o próximo. Procurar ser agradável, procurar ter uma palavra boa, procurar ter sempre um sorriso. Estudos falam, irmão, quando você fala com alguém sorrindo, a pessoa recebe melhor o que você está falando. Vamos ter o hábito de sorrir. Vocês sabiam que quando você fala no telefone sorrindo, a pessoa que está do outro lado do telefone percebe que você está sorrindo e recebe melhor? Eu acho, por exemplo, vamos dizer assim, nós somos todos membros aqui da igreja. Tem 3 semanas que eu não apareço aqui na igreja. Só o pastor tem que me ligar e falar: irmão, você não veio mais para a igreja, o que está acontecendo? Estamos com saudade de você. Ou será que a igreja toda tem que ter esse serviço de que agradar a Deus, alcançar a comunidade, alcançar as pessoas para simpatia nossa? Isso aí não é só para o pastor, para os obreiros, é para toda a igreja. Vocês têm que defender a igreja de vocês. Vocês têm que levar o nome da igreja de vocês. 9, a igreja que agrada a Deus tem amor pela alma. Sabe? Quando chega uma alma nova na igreja, a atenção das pessoas tem que ser voltada para aquela alma. Desde a irmã que recebe na porta, os irmãos que recebem na entrada. Eu e a Marisa, às vezes, quando a gente vai numa igreja, a igreja nem é tão boa assim, sabia? Não é que quando eu falo boa assim, não tem assim, sei lá, a nossa eu acho que é melhor. Mas a gente tem um prazer de ir lá, por quê? Porque tem uma obreira lá, irmãos, não é, Marisa? Recebe a gente tão bem. Eu não sei se é treinamento que ela tem, não sei se é de coração. Nós temos que fazer de coração. Não é, o pastor também. A igreja tinha aqui umas 300 pessoas, Marisa, ou mais? Umas 300 pessoas, né? E eu cheguei na igreja, porque de vez em quando dia de quarta-feira, irmãos, quando eu não vou para a sede, eu vou visitar alguma igreja, mais longe daqui, né? Eu gostaria de visitar a igreja aqui perto, mas as pessoas veem o pastor em outra igreja, eles começam a pensar: o pastor não está feliz com a igreja, está indo para outra. Então eu evito visitar igrejas daqui de perto. Mas eu sempre pego a Marisa quando não tem sábado e vou para outra igreja, né? Vou ver a palavra, vou receber a palavra. Eu não prego para vocês, quem prega para mim? Então eu gosto de ir, né? Ficar fazendo aqui em casa. E aí o pastor, irmão, com aquela presença, ele enxerga a gente no meio da multidão. E ele vai lá e pega na nossa mão: Pai, Senhor, simples, e vai. E tem uma obreira lá, que quando a gente chega lá, ela olha para a gente, eu não sei definirmos. Vocês voltaram. Pode ser treinamento, pode ser superficial, eu não sei. Mas é gostoso o jeito que ela recebe a gente. Nós que estamos aqui temos que fazer isso com as pessoas também, irmãos. Se vier treinamento, Está fazendo. Se for do coração é ótimo. Se for treinamento e passou do coração, melhor ainda. Então, os outros obreiros não, mas essa é uma japonesinha. Ela olha para a gente, dá um sorriso: que bom que vocês voltaram aqui. E tem hora que a gente está em casa, dá vontade de ir para a igreja só para ver aquela irmã. A Marisa fala: vamos lá, a gente é tão bem recebido. Então, irmãos, às vezes a pessoa chega na igreja, acaba o culto. A gente tinha obreiro aqui que acabava o culto. Vamos ouvir a bênção, né? Que o grande amor, o obreiro já estava saindo, descendo aqui. Meu Deus! O obreiro não pode ter pressa, tem que cativar os outros. Vamos para ficar igual eu, que fico até fechar a igreja. Não, mas cumprimenta as pessoas que estão na sua frente, dá um sorriso, fala assim: obrigado por ter vindo na nossa igreja, volta sempre.
Não é? A palavra diz: não apressai para sair Da presença de Deus. Exatamente. Então, graças a Deus, Então a nona coisa, mãe, a nona coisa que tem aqui é. A nona coisa que tem aqui, a igreja que agrada a Deus tem amor pelas almas. Por que a gente tem que ter amor pelas almas? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o crente novo convertido na igreja? Pega o WhatsApp dele, manda uma mensagem de vez em quando. Não é para ficar no pé de ninguém, né? Mas conversa com a pessoa. Chega e fala assim: Pai Senhor, irmão, que bom que você está aqui conosco, está gostando do culto, né? São essas coisas que fazem, principalmente a minha esposa. Eu, quando acabo o culto, eu fico na frente do público, vocês podem ver. Eu agradeço, alguns irmãos vêm me cumprimentar antes de ir embora. Eu fico tão feliz com isso, irmãos. Outros vêm pedir oração, outros vêm falar alguma coisa. Eu estou sempre ali. E eu sempre falo com minha esposa: acabou o culto, você tem que ir para a porta, você tem que cumprimentar todo mundo, tem que falar volta mais vezes. Não é bom ser bem recebido? Vocês não gostam? Agora, quando você chega na igreja, irmãos, você entra na igreja, a pessoa nem viu. Não é apresentar no púlpito, não, irmão. Eu falar a verdade, apresentar no púlpito, tem gente que nem gosta. Tem gente que manda falar assim: fala para o pastor não me apresentar. Não é isso. Está cooperando o irmão, fica de pé, recebe bem-vindo. Isso aí às vezes atrapalha, sabia? Atrapalha o culto, atrapalha a pessoa não quer. A pessoa quer ser bem recebida, mas não quer o nome dela falando lá em cima, às vezes. Entendeu? Você não sabe se ninguém te viu, né? Entra e sai, ninguém te vê. Aí também né? Eu evangelizei uma pessoa no meu serviço. Presta atenção. Evangelizei uma pessoa no meu serviço. E ela falou assim para mim: eu quero aceitar Jesus, quero ser crente. E eu falei: então você já aceitou, você é crente. Eu sou pastor. Nós oramos ali, ela aceitou Jesus. Para onde eu vou congregar? Eu indiquei uma igreja de um amigo meu. Ela foi nessa igreja. Chegou na igreja, no outro dia, eu já fui perguntar: você foi para a igreja no domingo? Na segunda, foi para a igreja ontem? Fui. Na igreja que eu indiquei para você? Foi. E aí? A palavra foi boa, os louvores foi bom, só que eu não gostei da igreja não. Por quê? Acabou o culto, ficam uns irmãos aqui, um montinho ali, outro montinho ali, outro ali, outro ali. Ninguém veio conversar comigo. Aí eu falei: poxa vida, e agora? O que eu posso fazer? Aí eu peguei e indiquei outra igreja e a pessoa ficou congregando nessa igreja até pouco tempo atrás. Amém. Porque foi bem recebida. Entendeu? Então, irmãos, a recepção dos crentes, não só dos obreiros, a recepção dos crentes, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então todos nós que estamos aqui, vê a faixa etária, né? Chega uma mocinha aí de 14, 15 anos, a Gabi tem que chegar nela. Chega uma irmã de 35 anos, a irmã Celita tem que chegar nela. 45 anos, minha mãe. Receber bem, né? Estou brincando, mas qualquer um pode receber bem. Todos vocês têm que ser simpáticos, receber bem as pessoas, né? E a 10ª e última é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Já vamos acabar. A igreja que agrada a Deus é a igreja que conhece a palavra. A Bíblia fala que o meu povo está sendo destruído porque não conhece a palavra. A Bíblia fala: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É muito importante o que vocês estão fazendo aqui. Uma hora que eu estou falando aqui coisas da Bíblia. Não era para estar o mesmo tanto que está domingo, irmãos, aqui?
Vocês estão na frente. Parabéns para vocês. Eu tinha um obreiro aqui, ele foi para outra igreja, nosso ministério. Ele falava para mim, ele gosta mais dos cultos de doutrina do que dos cultos de louvor. Isso é difícil, né? Então, a igreja que agrada a Deus é a igreja que conhece a palavra. Recapitulando, 2 Timóteo 3, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia, irmãos, ela não só contém verdades, ela é a própria verdade. Amém? Posso ouvir um amém? É. A igreja precisa ser formada por adoradores. Tem que ser formada pelo desejo de espalhar o evangelho, né? Jesus disse assim, ó: ide, faça discípulo em todas as nações. A igreja que agrada a Deus é a igreja que evangeliza, é a igreja que conhece a palavra, é a igreja que é humilde, é a igreja que prega o arrependimento, a igreja que agrada o Senhor é santa, a igreja que agrada o Senhor tem que ter ousadia para fazer a palavra, fazer a obra. A igreja que agrada a Deus, ela é generosa, ela faz o bem para as pessoas. A igreja que agrada a Deus, ela é guerreira, ela está militante, né? Ela está numa guerra contra a igreja vizinha aqui? Não. Está em guerra contra os irmãos ali? Está em guerra contra as pessoas que não têm religião? As pessoas que vão na macumba? As pessoas que são católicas? Não. A nossa guerra é contra o diabo e seus anjos. O diabo, os principados, as potências, irmãos. Quando a Bíblia fala que é potência mesmo. Se não for o Senhor na nossa vida, ao nosso lado, Satanás já tinha devorado a gente vivo. Nenhum de nós estaríamos aqui. Chegou na Deus, ele matava. Mas aí o Senhor está do nosso lado, está nos protegendo. Amém? Então vamos fazer parte da igreja militante do Senhor. Vamos fazer a parte da igreja unida, a igreja que tem o mesmo pensamento, né? Eu louvo a Deus, irmãos, que não tem facção nessa igreja. A gente está olhando, irmãos, isso aí com toda a diligência. A gente está olhando, né? A gente está de olho, né? Está aqui, ó, Otacílio, coordenador da Escola Recanto Mônica 2. Boa noite, Otacílio. Deus abençoe. Eu fui seu professor lá, né? Foi muito bom aquela época. Deus abençoe. Daniel Bácaro também. Tem bastante gente que conversou com a gente aqui. Deus abençoe todos vocês. E o ensino acaba por aqui. Perguntas, pode fazer. Fala, José. 6 e 8. Hã? 6 e 8. Característica. Vamos lá? O 6 é: a igreja que agrada a Deus é guerreira. E a 8ª? E a 8, a igreja que agrada a Deus alcança a comunidade, alcança os vizinhos. E a senhora? Quero avisar que poucas vezes tenho vindo, né? No ensinamento, porque hoje é terça-feira, ele não vem quase, né? Eu subi mas eu me lembrei da palavra que Deus falou com Josué: esforço, vergonha, ânimo, eu te ajudo. Amém. Eu digo, Deus vai me ajudar, eu cheguei adiantado. Ó, a gente estava vindo de uma onda de calor e hoje esfriou, de ontem para hoje esfriou, de repente vocês estão aqui hoje, vocês são mais que vencedores. Inclusive a senhora também. Tem dias que eu não